Vamos falar agora do risco país, também chamado de risco soberano. Por que soberano? É o risco, né, da soberania, o risco de uma nação como, né? O risco país tem sua origem na possibilidade, passa a marca-texto, de um país não honrar seus compromissos. Pessoal, a galera confunde muito isso na hora da prova, tá? Por quê? Imagine o seguinte, vamos pegar, por exemplo, a Venezuela, que está vivendo uma crise aí econômica e financeira muito grande. Imagine que você coloque seu dinheiro na Venezuela, tá? E aí você coloca lá R$1.000, por exemplo, na nossa moeda, e vai ser transferido lá pro, se eu não me engano, peso venezuelano, acho que é a moeda deles. E aí o país fala, ó, não tem dinheiro para te pagar. Aí você vai falar, poxa, Wallace, então isso é um risco de crédito, porque não pagou. O que acontece? Toda vez que envolve um país, não é chamado de risco de crédito. Pelo amor de Deus, não erra isso na sua prova, tá? Toda vez que envolve um país não ter a possibilidade de pagamento, é chamado de risco país ou risco soberano. Por mais que a finalidade seja que você levou um calote, que é o risco de crédito, pelo fato de ser um país, é chamado de risco país ou risco soberano, tá? Ou seja, não ter a capacidade de gerar recursos para o pagamento de suas obrigações com credores externos. Por exemplo, credores externos, a gente aqui colocou dinheiro lá na Venezuela e ele não pagou. A gente é externo, a gente não mora lá no país, beleza? O risco país também pode ser gerado pelo risco político ou soberano, quando se criam restrições ao livre fluxo de capitais, impondo controles cambiais que impossibilitam as remunerações dos investimentos externos. É que existem algumas coisas, né, que fazem com que isso aconteça. Golpes militares, políticas econômicas, resultados de novas eleições, entre outros, podem trazer esses tipos de restrição. Então, ó, golpe militar, política econômica e resultado de nova eleição, todos eles estão influenciando o quê? O país, tá? Se está influenciando o país, pode ter um risco país, que é um risco soberano. Então, a prova ela pode te dar o seguinte conceito. João é um investidor e está analisando a possibilidade de investir no Canadá. Porém, consegue-se verificar a possibilidade do Canadá não honrar os seus pagamentos. Aí vai colocar não honrar pagamento. Você vai falar, opa, qual o risco ele está incorrendo? Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez ou risco país? Seria risco país. Por quê? Porque está falando do país. E poderia vir risco país ou poderia vir risco soberano, tá? Então, se estiver envolvendo uma nação, se estiver envolvendo um país, é o risco país. Cuidado para não errar isso na prova, muita atenção, beleza? Eu espero vocês na nossa próxima aula.